O tolo é uma das figuras mais identificáveis, intrigantes e recorrentes do mundo. Houve tolos que causaram surpresa e risos desde tempos imemoriais. Adoramos a loucura ao vê-la nas pessoas e no mundo e ao exibi-la voluntariamente em nós mesmos. É um dos arquétipos atemporais que todos herdamos ao nascer. Muitos de nós sofremos com a ausência do tolo em nossas vidas. Frenéticos e íntegros, levamos-nos demasiado a sério, esforçando-nos tanto para nos conformarmos com um mundo que promove o workaholismo, a eficiência e a produtividade, que poderíamos muito bem ser engrenagens de uma máquina. Como disse William Shakespeare, todo o mundo é um palco, e todos os homens e mulheres são apenas atores. Esquecendo que a diversão é uma necessidade humana básica, perguntamos-nos por que ficamos tão facilmente entediados e exaustos, perdendo toda a capacidade de espontaneidade, autenticidade e paixão. O antídoto para isso seria dar algum espaço ao arquétipo do tolo em nossas vidas. Para estarmos em equilíbrio e não nos tornarmos excessivamente tolos e irresponsáveis, precisamos desenvolver o arquétipo do sábio, que, apesar de sábio, reconhece os limites do seu conhecimento e pode rir de si mesmo de vez em quando. Os arquétipos não fazem parte de um sistema mecânico, mas são pedaços da própria vida. Imagens que estão integralmente ligadas ao indivíduo vivo pela ponte das emoções. O caráter do tolo é complexo, e várias características foram atribuídas ao tolo. Ele é estúpido, inarticulado, incapaz de se conformar aos padrões convencionais de comportamento, e que ele tem uma simplicidade natural e inocência de coração. A derivação da palavra tolo é o latim follis, que significa um par de foles expelindo ar vazio, estendido às pessoas, implica uma pessoa de cabeça vazia com pensamentos insubstanciais. Ao mesmo tempo, o fole fornece o oxigênio necessário para a combustão, da mesma forma que o tolo nos incendeia. Em 1511, o estudioso holandês Erasmus publicou In Praise of Folly, que se tornou imensamente popular e é um exame profundamente penetrante do tolo na literatura ocidental. Folly se apresenta, e como ninguém elogia Folly, ela começa elogiando a si mesma, argumentando que a vida seria monótona sem ela. A loucura critica a todos, e os amigos próximos de Erasmo alertaram-nos sobre os possíveis perigos de atacar a igreja. No entanto, até figuras religiosas acharam o trabalho divertido. A amizade e o casamento contêm uma certa dose de loucura, porque tendemos a ignorar os defeitos dos nossos amigos e entes queridos e considerá-los pequenos vícios em comparação com outras pessoas. Os intelectuais são tolos na sua busca pelo conhecimento, gastando anos indo à biblioteca, fazendo pesquisas, pensando que o que estão fazendo é tremendamente importante. De modo que alguns outros intelectuais ao longo de um século lerão o seu livro e o terão em grande consideração. A loucura compara os filósofos aos críticos de teatro que desmascaram os personagens no palco e arruinam o desempenho dos atores. Eles são chatos e irritantes. Os filósofos não parecem compreender como as ilusões que ajudam a tornar a vida suportável são úteis, mesmo que distorçam a realidade. O tolo parece ser infinitamente mais livre e feliz do que aqueles que estão sobrecarregados pela sabedoria. Eles são a vida da festa. Os tolos sempre falam a verdade porque lhes falta sabedoria para inventar mentiras e procuram manipular os outros. Em essência, não há nada que possa tornar a vida mais feliz do que a alegria que acompanha o riso e a brincadeira. A loucura não é apenas universal, mas necessária e até desejável para a humanidade. Ser uma pessoa nada mais é do que bancar o tolo, e reconhecer esse fato é a forma mais elevada de sabedoria. O tolo representa um retorno nostálgico a um modo de vida mais simples, uma sabedoria que não vem da mente, mas do coração. Às vezes, os pés no chão e os simplórios, na sua pureza de coração, podem penetrar em verdades mais profundas do que aqueles que estão sobrecarregados de aprendizagem e convenção. Da mesma forma que, por vezes, sentimos uma verdade mais ressonante nos provérbios populares do que na exposição racional. O escritor russo Fyodor Dostoiévski escreve: "O mais sábio de todos, na minha opinião, é aquele que consegue, pelo menos uma vez por mês, chamar-se de tolo, uma faculdade inédita hoje em dia." Na literatura, personagens sábios às vezes retratam a insanidade e os loucos expressam sabedoria. O oxímoro, tolo-sábio, é um paradoxo literal onde o personagem identificado como tolo passa a ser considerado o observador da sabedoria. Às vezes, as pessoas acusam pessoas sábias de insanidade a fim de esconder a sua sabedoria indesejada,
quer temendo as palavras duras sobre muitos temas controversos, quer simplesmente para puni-las por falarem com ousadia. O arquetípico tolo sábio é Sócrates. Seu método educacional não apenas se baseava na exposição da loucura dos supostamente sábios, mas ele próprio afirmava que sua própria sabedoria derivava da consciência de sua ignorância. O conhecimento da ignorância é em si um tipo de conhecimento. Como escreve Shakespeare, o tolo pensa que é sábio, mas o homem sábio sabe que é um tolo. Existem duas maneiras de ser enganado. Uma é acreditar no que não é verdade. A outra é recusar-se a acreditar no que é verdade. Quando há uma verdade incômoda que precisa ser dita, e aqueles que estão no poder têm medo de falar sobre ela, geralmente é o tolo quem intervém. É o tolo quem fala uma verdade que ninguém mais se atreve a dizer, e isso traz alívio imediato, porque as pessoas sabem que isso tem de ser dito. De um modo geral, podemos distinguir entre dois tipos de tolos. O tolo natural, que carece de consciência social e ocasionalmente diz a verdade sem ter consciência das convenções sociais, e o tolo profissional, cujo trabalho é tornar verdades duras mais palatáveis, disfarçando-as com humor e inteligência. Um segue seu coração, o outro sua mente. Os maiores tolos são muitas vezes mais espertos do que as pessoas que riem deles. O tolo não tem medo de falar a verdade. Na verdade, o grande segredo do tolo bem-sucedido é que ele não é nenhum tolo. Como escreve o grande visionário inglês William Blake, se o tolo persistisse em sua loucura, ele se tornaria sábio. O tolo, o palhaço e o malandro compartilham características semelhantes. São fontes de humor, inevitavelmente provocando risos, servindo como catalisadores para a catarse cômica. No entanto, também expressam uma dualidade, loucura e não loucura, ordem e desordem. O que pode parecer uma brincadeira pode na verdade ser um alerta. O teólogo e filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard escreve: ocorreu um incêndio nos bastidores de um teatro. O palhaço saiu para avisar o público. Eles pensaram que era uma piada e aplaudiram. Ele repetiu. A aclamação foi ainda maior. Acho que é assim que o mundo vai acabar, sob aplausos gerais dos espertos que acreditam que é uma piada. Os tolos profissionais podem trazer uma sensação de consciência sobre o que está acontecendo no mundo e para onde estamos indo. Muitos deles, no entanto, vêm de um lugar de tragédia. A associação contraditória entre comédia e transtornos mentais, como depressão e ansiedade, é conhecida como o paradoxo do palhaço triste, onde a comédia pode atuar como um mecanismo de defesa para remover sentimentos reprimidos de raiva e agressão. As pessoas podem rir do palhaço, mas abrigar sentimentos de pena, medo ou repulsa, evocando reações ambivalentes. Algumas pessoas, de facto, sofrem de coulrofobia, o medo avassalador de palhaços. Nos dias de hoje, os palhaços são uma fonte constante de terror em livros e filmes. Talvez seja porque o papel do palhaço moderno é sempre o mesmo, entreter os outros sendo alvo de risadas, e nem sempre ele consegue fazer isso. O palhaço tem que sacrificar seu bem-estar tendo sempre que fazer a mesma cara e interpretar o mesmo personagem. Essa unilateralidade pode cobrar seu preço mentalmente, e o palhaço lentamente é envolvido por sua sombra, o lado negro de sua personalidade. O arquétipo do palhaço malvado é melhor retratado em O Coringa, um dos vilões mais reconhecidos da cultura popular. No teatro medieval, os palhaços não apenas faziam os espectadores rir, mas às vezes também os levavam para a boca do inferno, a entrada do inferno vista como a boca aberta de um monstro, que assustava o público. Assim, seus lados claro e escuro foram equilibrados. O tolo e o malandro também têm algumas diferenças psicológicas. De modo geral, o tolo é apresentado como uma figura inocente ou ingênua, que não machucaria uma mosca, enquanto o malandro é intencionalmente enganador e procura enganar os outros e rir deles. O trapaceiro adora se envolver no que os alemães chamam de Schadenfreude, literalmente alegria prejudicial, em que se obtém prazer em aprender ou testemunhar os infortúnios, fracassos ou humilhações de outra pessoa. Um trapaceiro pode consolar os outros quando eles falham e esconder que interiormente sente alegria. Quando surge a oportunidade de pregar uma peça em outra pessoa, o trapaceiro imediatamente aproveita a oportunidade. O tolo, porém, não está interessado em rir de uma pessoa, mas sim em rir com a pessoa, ou rir de si mesmo. Rir de si mesmo ajuda a quebrar o gelo, porque não só remove a própria personalidade, mas também é máscara social do público, permitindo um comportamento genuíno. Este feito corajoso deixa alguém num estado vulnerável,
o que permite que outros se abram e recebam uma mensagem mais profundamente. Enquanto o tolo gosta de entreter os outros e geralmente é alvo de uma piada, o trapaceiro, por outro lado, procura principalmente divertir-se, mesmo que seja às custas dos outros. O tolo é capaz de ter senso de humor, mesmo em situações difíceis, o que irradia esperança nos outros. Num ambiente tenso, a pessoa ferida corre o risco de fazer uma piada, mesmo que isso signifique fazer papel de bobo, não apenas para se acalmar, mas também para trazer alívio aos outros. Quando uma pessoa age como um tolo através de algum tipo de ação externa, isso fica imediatamente aparente para o público. Com o malandro é mais ambíguo, ele faz papel de bobo para que as pessoas caiam na sua armadilha. O malandro engana outros que nunca esperam ser enganados. Na época medieval, o trabalho do bobo da corte era entreter a aristocracia de diversas maneiras. Música, contação de histórias, sátira, comédia ou malabarismo e acrobacias. Acreditava-se que manter um tolo nas instalações afastava o mal-olhado. Esta não é uma superstição antiquada. Representa uma verdade psicológica de valor duradouro. Geralmente é uma boa ideia colocar o tolo na frente, onde possamos ficar de olho nele. Devemos abrir espaço para o fator renegado em nós mesmos e admiti-lo em nossa corte interna, onde ele poderá nos trazer novas ideias e novas energias. Sem as observações rudes e a brincadeira do tolo, a nossa paisagem interior poderia tornar-se um deserto estéril. Durante a Idade Média, a festa dos tolos era celebrada pelo baixo clero no dia de Ano Novo. Para proteger a sociedade contra revoltas inesperadas de impulsos destrutivos latentes, todas as convenções foram temporariamente suspensas. A ordem natural das coisas foi virada de cabeça para baixo. Os rituais sagrados foram parodiados de forma obscena. As autoridades eclesiásticas foram ridicularizadas e todos os oprimidos foram autorizados a dar vazão às repressões de hostilidade, luxúria e rebelião que duraram um ano. Estas celebrações blasfemas foram eventualmente levadas à clandestinidade pela Igreja. O tolo também teve um papel importante na corte real e recebeu permissão do rei para falar a verdade. Ao mesmo tempo, interno e externo, o tolo ocupava um lugar peculiar na corte, como a única pessoa capaz de ridicularizar a própria pessoa a quem servia. Apenas com humor, é claro. Qualquer pessoa que se atreva a desafiar os outros, ou o status quo, é considerado um tolo por aqueles que têm muito medo de falar abertamente e nunca arriscariam a sua reputação sendo autênticos. Para tornar conhecidos seus privilégios especiais, o tolo imitou a coroa e o cetro do rei com um boné e sinos e uma bugiganga, ou cetro do tolo. A maneira de uma boneca de ventríloco, a cabeça em miniatura da bugiganga, poderia dizer coisas que o próprio bobo da corte talvez não quisesse dizer. Por causa de sua estreita relação com o rei, os bobos estavam livres de punição e podiam falar sem medo. No entanto, alguns deles foram longe demais e foram decapitados. Os tolos representam valores que são rejeitados pelo grupo, porque se opõem às normas e regras sociais. Eles são vistos como incompetentes, frequentemente condenados ao ostracismo pela sua rebeldia e, portanto, são desajustados sociais. No entanto, cada grupo deve ter tal figura, porque são agentes de mudança, e a vivacidade da cultura exige que haja espaço para figuras cuja função é descobrir e perturbar as próprias coisas em que as culturas se baseiam. Os bobos da corte geralmente tinham algum tipo de deformidade física. Eles vinham de famílias pobres e eram um fardo financeiro, mas por causa de seus corpos incomuns, eram usados como tolos naturais para criar diversão. As deformidades eram consideradas uma marca especial do Senhor. Assim, anões, corcundas e similares eram frequentemente escolhidos para serem tolos nas casas reais. Os anões eram particularmente valorizados e residiam em muitas cortes reais, sendo frequentemente entregues como presentes a outros membros da realeza. Eles ficaram ao lado do rei, que então pareceria muito maior, aumentando sua posição poderosa. Esses mutilados mostraram ser seres humanos de profundidade e sabedoria incomuns. Excluídas pelas suas deficiências físicas das atividades e interesses da pessoa média, através da sua solidão e sofrimento, essas pessoas foram forçadas a descobrir recursos dentro de si. Na tragédia de Shakespeare, Rei Lear, a relação do rei com o tolo é de amizade e dependência. Quando o rei fica com seus cavaleiros, ele é uma figura terrivelmente solitária e fica perguntando onde está o tolo. O rei quer que o tolo o acompanhe a todos os lugares, agindo como seu alter ego.
pode-se esperar que o tolo inverta as relações entre os dominantes e os subservientes, pois é colocado na posição paradoxal de virtual ilegalidade, combinada com total dependência do apoio do grupo social ao qual pertence. Os tolos shakespearianos, assim como os tolos e bufões da época, usam sua inteligência para superar as pessoas de posição social mais elevada, mas suas características são exageradas para efeito teatral. O mito de Parsifal, uma antiga lenda arturiana, descreve a jornada que um menino deve empreender para se tornar um homem. Ele é conhecido como Parsifal, jovem tolo, e mora sozinho com a mãe. Ao ver cavaleiros passarem por ele, ele fica maravilhado e decide deixar a mãe para se tornar cavaleiro, e passa por muitas provações que o iniciam na idade adulta. Na história, o Castelo do Graal está em sérios apuros. O rei pescador, o rei do castelo, foi ferido. Suas feridas são tão graves que ele não consegue viver, mas é incapaz de morrer. Ele se tornou infértil e seu reino estéril. Isso expressa como a ferida psicológica se manifesta nos problemas do mundo externo. Todo adolescente recebe seu ferimento do rei pescador. É a graduação da consciência ingênua para a autoconsciência. É doloroso ver um adolescente crescer e perceber que o mundo não é só alegria e felicidade. Porém, seu primeiro contato com uma ferida é o que mais tarde será a redenção na vida. Todas as noites há uma cerimônia solene no Castelo do Graal. Uma das donzelas segura o Santo Graal, cheio de vinho, e cada pessoa que bebe dele realiza seu desejo mais profundo. O rei pescador, porém, não participa e sofre sozinho. Nenhum outro esforço externo será possível se a nossa capacidade interior estiver ferida. Talvez seja a forma mais profunda de sofrimento estar bem diante da beleza, da felicidade e da santidade, mas ser incapaz de participar de nada disso. O tolo da corte havia profetizado há muito tempo que o rei pescador seria curado quando um tolo inocente chegasse à corte e fizesse uma pergunta específica. Um dia, Parsifal encontra um homem em um barco pescando em um lago. Era o rei pescador. Perguntou se havia algum lugar para passar a noite, ao que o rei pescador lhe deu as indicações para chegar ao Castelo do Graal. Parsifal comparece à cerimônia, mas o rei pescador geme sozinho de agonia. O jovem tolo, que se recusou a tirar a roupa caseira feita pela mãe, lembra-se do conselho dela de não fazer muitas perguntas, simbolizando um complexo materno. Ele esquece o que lhe foi ensinado pela figura do padrinho que o treinou e não fala com o rei pescador. No dia seguinte, ele sai do castelo. Quando ele se vira, o castelo não estava em lugar nenhum. Parsifal levou 20 longos e dolorosos anos para encontrar o Castelo do Graal novamente. O mito original termina aqui. O castelo interior está sempre lá, mas parece invisível aos nossos olhos, a menos que vejamos o mundo com novos olhos. Muitas das histórias continuadas dizem que depois de Parsifal revisitar o Castelo do Graal, ele perguntou ao rei pescador: a quem serve o Graal? Imediatamente ele foi curado e a paz e a felicidade reinaram sobre a terra. O Graal é o centro do significado da vida humana, e o significado da vida é servir ao Graal ou ao eu superior. O analista junguiano Robert A. Johnson escreve: um homem deve consentir em olhar para uma parte adolescente tola e inocente de si mesmo em busca de cura. O tolo interior é o único que pode tocar na ferida do rei pescador. Em Dom Quixote, muitas vezes considerado o primeiro romance moderno, o escritor espanhol Miguel de Cervantes retrata um homem que fica louco depois de ler muitos livros de cavalaria. Ele decide se tornar um cavaleiro andante com o nome de Dom Quixote. Ele monta em seu cavalo fraco e defende os inocentes e derrota os ímpios, apenas para fazer exatamente o oposto. Tudo isso ele faz em nome de uma camponesa que idealiza como princesa, mas que permanece invisível no romance. O termo quixotesco refere-se a uma pessoa que pode ser iludida, incapaz de distinguir a realidade da imaginação e que persegue ideais elevados e românticos que são impraticáveis. Em uma cena famosa, o herói trava uma luta imaginária com moinhos de vento, que ele acredita serem gigantes. Esta é a origem da expressão inclinar-se contra moinhos de vento, atacando inimigos imaginários. Dom Quixote recruta Sancho Panza como seu ajudante e escudeiro, um camponês realista que fica intrigado com as fantasias grandiosas de seu mestre, mas que recebe a promessa de uma grande riqueza, o segue montado em um burro. O realismo de Sancho contrasta com o idealismo de seu mestre. As boas intenções de Dom Quixote, porém, acabam prejudicando aqueles que encontra,
já que ele é em grande parte incapaz de ver o mundo como ele realmente é. Ele não é visto apenas como um tolo, mas como um completo louco. Apesar de sua insanidade, ele é espirituoso e às vezes aparentemente são, contanto que ele evite o tema da cavalaria. Isto pode ser um aviso de que mesmo as pessoas mais inteligentes podem ser vítimas da sua própria tolice. No final, Dom Quixote adoece e adormece, e depois acorda de um sonho, despertando também da sua loucura. Ele percebe que desperdiçou sua vida e está simplesmente louco. A atmosfera do romance passa da comédia à tragédia, e as pessoas que o olhavam com desprezo não conseguem deixar de sentir pena dele. Eles insistem que ele está errado e que realmente é um cavaleiro. O que antes era visto como insanidade agora é considerado sanidade. Depois que suas ilusões vivificantes são dissipadas, ele morre. Ele morre de uma overdose de realidade. Isto levanta a questão: é melhor saber a verdade e ser infeliz ou viver num paraíso de tolos? Em seu romance O Idiota, Dostoiévski explora até certo ponto essa questão. Ele retrata o homem ideal, um indivíduo positivamente belo, num mundo moralmente corrompido e decaído. O protagonista, Príncipe Mishkin, retorna à Rússia depois de passar um tempo em um sanatório suíço, recebendo tratamento para epilepsia e idiotice, até o século XX, um termo médico real para distúrbios neurológicos. Começando com a viagem de trem para São Petersburgo, ele é jogado de cabeça na corrupção da sociedade. O personagem parece diferente de outros tolos virtuosos da ficção por enfatizar a inocência em vez da comicidade. Dostoiévski escreve: em primeiro lugar, este príncipe é um idiota, e em segundo lugar, ele é um tolo, não sabe nada do mundo e não tem lugar nele. A abertura de coração, a inocência e a falta de experiência social de Mishkin são um instrumento de sátira, contrastando fortemente com a sociedade corrompida, fria, faminta por dinheiro, manipuladora e egocêntrica em que se encontra. Esconder seus verdadeiros sentimentos atrás de uma persona para impressionar os outros. Ele diz o que pensa, independentemente do ambiente social. Isto leva as pessoas a chamá-lo de idiota, embora ele tenha uma visão profunda sobre a natureza humana e o que significa ser um verdadeiro cristão. A antítese de Mishkin é Hippolyte, um jovem ateu e nihilista nos estágios finais da tuberculose e à beira da morte. Ele perde a vontade de viver e se rebela contra a sociedade, a natureza e Deus, e declara a famosa frase: é melhor ser infeliz e saber o pior do que ser feliz no paraíso dos tolos. O príncipe Mishkin, por outro lado, não entende por que alguém escolheria ser infeliz. Em vez de filosofar, o príncipe passa um tempo considerável com os pecadores, servindo-lhes de guia moral e espiritual. São os pequenos atos de bondade que realmente importam no mundo. A redenção é um tema-chave no romance, para salvar a alma do estado de pecaminosidade por meio da humildade e da compaixão. Na frase mais popular do livro, Dostoiévski escreve: o príncipe nos garante que a beleza salvará o mundo. Em muitos contos de fadas vemos três irmãos, sendo o mais novo um simplório de quem todos riem. Mas é sempre esse tolo que se torna o herói da história. Ele é o irmão imprudente que corre onde os anjos temem pisar, e ao fazê-lo ganha a mão da princesa e do seu reino. O tolo parece possuir poderes mágicos e tem a sorte ao seu lado. Sua abordagem espontânea da vida combina sabedoria, loucura e loucura. Quando ele mistura esses ingredientes nas proporções certas, os resultados são milagrosos, mas quando há unilateralidade, tudo pode acabar numa bagunça pegajosa. Uma das figuras mais queridas do folclore russo é Ivan, o Louco. O escritor russo Leo Tolstói escreveu uma história intitulada Ivan o Louco, aludindo a esta figura. Na história, Ivan é o filho mais novo e terceiro de uma família camponesa. Ele é aproveitado por sua ingenuidade, bondade e capacidade de perdoar facilmente os outros, mesmo às suas próprias custas. Seus irmãos são tentados pelo dinheiro e pelo poder militar. No entanto, Ivan vive um estilo de vida simples. Ele mora em uma fazenda, cuida do pai velho e da irmã muda e trabalha na lavoura. Quando os dois irmãos ficam sem dinheiro, eles insistem em ficar com a sua parte da riqueza do pai. O pai se opõe, porque foram Ivan e sua irmã que o ajudaram. Ivan, porém, concorda com as exigências do irmão. O velho diabo, vendo a generosidade de Ivan e a falta de conflito entre os irmãos, manda um diabinho para cada irmão para iniciar uma rivalidade. Os dois demônios conseguem tentar os dois irmãos com ganância e poder, e eles se metem em problemas. Ivan, que é acometido de uma doença pelo demônio, só trabalha mais e supera todos os obstáculos.
Os 3 diabinhos se unem para derrotar Ivan, mas todos falham. À medida que Ivan encontra cada demônio, um por um, eles imploram por suas vidas e dizem que lhe concederão qualquer desejo se ele poupar suas vidas. E assim, Ivan recebe um desejo e diz inocentemente: Deus te abençoe, o que os faz desaparecer. Ele consegue fazer ouro com folhas e soldados com palha, e decide dar as moedas de ouro aos camponeses da aldeia e invocar soldados para cantar e dançar. Por fim, o velho diabo perde a paciência e vai até Ivan, mas também é derrotado. Enquanto Ivan confia em seu coração e acredita em lendas e crenças míticas, os irmãos se concentram em suas mentes e na praticidade. Ivan acaba se casando com a filha do czar. O homem que não tem nada recebe tudo. O tolo se torna o herói. No tarô, o tolo é comumente retratado como um homem segurando uma rosa branca, simbolizando a inocência e a pureza, e um pequeno pacote de bens na outra. Ele está disposto a sacrificar tudo pela viagem. Ele caminha alegremente olhando para o céu, vivendo num paraíso de tolos, absorto em todas as grandes aventuras que o aguardam. Em seus calcanhares, um cachorro tenta chamar sua atenção, pois está prestes a cair de um penhasco. O tarô deriva das cartas de baralho ilustradas italianas do século XV, conhecidas como trionfi, inspiradas em festivais teatrais e usadas para entretenimento. Mais tarde foram chamados de tarocchi, do qual deriva o tarô, e cuja raiz tarok se traduz como tolice. Portanto, o tarô também é chamado de jornada do louco. No século XVIII, a prática oculta da cartomancia começou a ganhar destaque, e os místicos se referiam às 78 cartas como arcanos. Os primeiros 22 são os arcanos maiores e os 56 restantes os arcanos menores. O tolo tem o número 0, e na maioria dos baralhos, é a primeira das 22 cartas dos arcanos maiores, a última das quais é o mundo. Na última carta há uma grande coroa de louros, simbolizando a totalidade, na qual o tolo, que é andrógeno, torna-se o dançarino cósmico e a anima mundi, alma do mundo. No entanto, assim que termina a jornada em direção à totalidade, ela começa de novo, pois é um processo que dura a vida toda. O tolo é ao mesmo tempo o começo e o fim da jornada. Ele é heróico porque salta do lugar do conforto para o lugar do desconhecido. A jornada do tolo é semelhante ao monomito da jornada do herói, em que o herói tem um chamado para a aventura e deve deixar a segurança e o conforto do mundo comum e entrar no território desconhecido e difícil do mundo especial. Aqui ele deve derrotar seu dragão, o pior medo, evento, pessoa ou memória muito evitado, e reunir o ouro, o tesouro difícil de alcançar. A jornada é uma morte e um renascimento psicológico e espiritual, em que um antigo aspecto de si mesmo morre, dando origem a um eu novo e mais capaz. Por fim, o herói deve retornar ao seu povo no mundo comum e compartilhar com outros o dom adquirido no mundo especial, algo com o poder de curar, seja sabedoria, amor ou simplesmente a experiência de sobreviver ao mundo especial. O tolo é um andarilho, enérgico, onipresente e imortal. Ele é o mais poderoso de todos os trunfos do tarô. O tolo está sempre em processo de transformação e é considerado como a iniciação no grande mistério da vida. E os arcanos maiores podem ser vistos como imagens que representam as experiências típicas encontradas ao longo do antigo caminho para a autorrealização, ou o que o suíço psicólogo Carl Jung chamou de individuação. As cartas de tarô podem ser usadas para amplificação, um método junguiano que permite esclarecer sonhos obscuros, visões, desenhos ou outros materiais de fantasia, aumentando o volume das imagens, através do estudo comparativo de mitologia, religião, alquimia, fadas, contos e arte. É apropriado que o tolo tenha o número 0. O poder do 0 é inerente à sua forma circular, que é simbolizada pelo infinito. O antigo símbolo egípcio do Ouroboros, ou devorador de cauda, representa o conceito de retorno sem fim e eternidade, associado à máxima: um é tudo e tudo é um. É o pleroma, a plenitude do ser onde passado, presente e futuro existem simultaneamente. Como muitos sábios salientaram, Deus é uma esfera infinita cujo centro está em toda parte e a circunferência em lugar nenhum. Um círculo com um ponto no centro é o sinal universal do Sol, fonte de todo calor, luz e poder. Este hieróglifo também representa o ovo do mundo, de cujo centro fértil toda a criação surgiu e continua a surgir, e está relacionado com o paraíso, aquele estado de felicidade da natureza inconsciente que a humanidade experimentou antes de cair na realidade da consciência.
É o útero primitivo onde todos vivemos uma vez, fora do espaço e do tempo. A nostalgia que sentimos pela nossa infância reflete esse grande desejo de estarmos contidos mais uma vez no círculo perfeito, o estado original de totalidade, onde a união dos opostos é alcançada. Na psicologia junguiana, o ponto é o ego, o centro da consciência, e o círculo é o self, o centro de toda a psique, que abrange tanto a consciência quanto o inconsciente. Jung escreve: "Não sou eu quem me cria, mas sim, eu mesmo aconteço." A imagem do tolo, que hoje vive em nossos baralhos disfarçado de coringa, passou por muitas transformações simbólicas, alternando entre mendigo, louco e tolo. Acredita-se que o tarô Visconti Sforza, que data do século XX, seja a carta mais antiga que sobreviveu, embora nenhum baralho completo tenha sobrevivido. Aqui o tolo é retratado como um mendigo ou vagabundo, vestindo roupas esfarrapadas e meias sem sapatos. Carrega uma bengala e tem penas nos cabelos, o que pode se relacionar com a noção de homem selvagem. No tarô Sola Busca, criado por um artista desconhecido no final do século XX, o tolo usa um cocar de penas e toca gaita de foles, enquanto no Offenterspiel alemão do século XIV, o tolo também toca gaita de foles, mas está descalço, usa manto e sinos no capuz, lembrando o bobo da corte. No Mantegna Tarocchi do mesmo século, o tolo é retratado como um velho seminu apoiado em um cajado, com a palavra misero, mendigo, inscrita. Nesta carta vemos um animal tentando chamar sua atenção. O tolo está em contato tão próximo com seu lado instintivo que não precisa olhar para onde está indo no sentido literal. Sua natureza animal guia seus passos. Numa antiga carta do tarô francês, o tolo aparece com os olhos vendados, enfatizando ainda mais sua capacidade de agir por meio do discernimento e não da visão, usando a sabedoria intuitiva em vez da lógica convencional. Em um antigo cartão suíço, o tolo veste uma roupa completa de bobo da corte e segura uma varinha. Nos baralhos de cartas subsequentes, como no tarô de Marsella, popular durante os séculos XVIII e XVIII, o tolo usa um chapéu de bobo, carrega um monte de pertences em uma vara nas costas e é perseguido por um animal que rasgou as calças ou está felizmente seguindo uma borboleta. Por fim, temos a popular imagem do tolo que está prestes a cair de um penhasco, usada no baralho Rider-Waite Tarot, publicado em 1919 pela Rider Company, ilustrado por Pamela Colman Smith e baseado nas instruções do poeta e místico britânico Arthur Edward Waite, ambos membros da Ordem Hermética da Golden Dawn. Psicologicamente, o arquétipo do tolo é o precursor da transformação, representando um novo começo. Nada começaria sem o tolo. Inventores e gênios quase sempre foram vistos como nada melhores do que tolos no início de suas carreiras, e muito frequentemente também no final delas. Shoshin é um conceito zen budista que significa mente de iniciante, que se opõe à mente fechada e ao pensamento de ser um especialista. Na mente do iniciante existem muitas possibilidades, mas na do especialista existem poucas. A mente aberta pode levar ao cultivo do silêncio, que proporciona o espaço necessário para a experiência misteriosa do luminoso. Se você não consegue ouvir o que alguém próximo a você está dizendo, você não ouvirá a voz do silêncio. O potencial dos nossos 5 sentidos é vasto, mas eles são limitados pela nossa falta de refinamento. Jung escreve: "A alma exige sua loucura, não a sua sabedoria." Embarcar em uma jornada de autodescoberta é tradicionalmente considerado uma tolice. Devemos seguir um caminho linear: educação, trabalho, casamento e assim por diante. Quando uma pessoa se desvia deste caminho, ela é vista como um tolo, cujas aventuras não resultarão em nada além de pobreza e miséria. O primeiro passo geralmente é o mais difícil e o mais importante. Como diz o provérbio chinês, uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. O tolo pensa em todas as aventuras maravilhosas que tem pela frente e está menos preocupado em cometer erros. Ele pensa rápido, é enérgico e nos incentiva a viver a vida ao máximo, enquanto quem pensa demais é excessivamente cauteloso e permanece estagnado. É o medo da incerteza que assusta muitos de nós, ao ponto da paralisia. Para não sofrermos de antecipação, preferimos experimentar o fracasso e sacrificar o sucesso. Este estado de ruminação e reflexão excessiva cria ansiedade, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. O fracasso, porém, pode abrir novas portas que nunca se imaginou ou esperou que estivessem abertas. O que consideramos abstratamente como um fracasso absoluto pode, na verdade, levar a um sucesso inimaginável.
Como dizem os alquimistas, na sujeira será encontrado. O que você mais precisa é ser encontrado onde menos deseja procurar. O tolo geralmente não tem ideia no que está se metendo ao iniciar uma nova jornada e não vê todas as provações que terá de superar, o que pode tê-lo impedido de embarcar em uma jornada. O tolo vive o momento e vê a realidade como ela é. Ele não tem medo de mudanças e de explorar territórios novos e desconhecidos, apesar de ser informado de seus perigos. Não importa quantas vezes ele tropece, o tolo continua. Nenhuma grande pessoa jamais cometeu um erro. No final, é a jornada que importa, não o fim. Não deixaremos de explorar, e o fim de toda a nossa exploração será chegar onde começamos, e conheça o lugar pela primeira vez. Embora o tolo tenha muitos aspectos positivos, ele também pode ser tão teimoso que não para um momento para recuar e refletir, para olhar para onde está indo, e então cai de um penhasco. O tolo fica no limite. Às vezes, nossa voz intuitiva interior de proteção torna-se crítica e autoperpetuadora. A voz que te diz, cuidado, você vai fazer papel de bobo, essa é uma pergunta idiota, todo mundo vai rir de você e te julgar, você parece ridículo. Esta é a voz da conformidade e o lado negro do tolo. É a voz que faz com que você se emburreça e jogue pelo seguro, se contente com prazeres e seguranças superficiais, e se esforce pela aceitação de outras pessoas, em detrimento de seus verdadeiros desejos. Isso acontece quando não temos consciência do tolo dentro de nós, o que leva ao ciúme, ao ressentimento, à vergonha e a outras neuroses. Na sua relação com a jornada rumo à individuação, o tolo demonstra tanto a iniciativa como a resistência inerente à sua natureza. Ele está intimamente ligado ao arquétipo da juventude eterna que todos possuímos depois de crescermos desde a infância. Pode trazer a energia, a beleza e a criatividade da infância para a vida adulta, ou impedir a autorrealização e condenar-nos tanto a fantasias adolescentes e realistas, como a experimentar a vida como uma prisão. O tolo está intimamente relacionado ao arquétipo infantil. As crianças têm menos personalidade e seguem seus instintos em vez do que os outros lhes dizem para fazer, o superego freudiano. A criança entrou parcialmente no mundo racional e o louco escapou dele, pois estes dois estão, em certa medida, libertados da pressão implacável dos acontecimentos diários, do impacto incessante dos sentidos externos que pesam sobre o resto da humanidade. O tolo é alegre e otimista, e não leva as coisas muito a sério. Friedrich Nietzsche escreve: a maturidade do homem ter recuperado a seriedade que tinha quando criança nas brincadeiras. A analista junguiana Marie-Louise von Franz equipara o tolo à função inferior, o termo de Jung para o aspecto mais subdesenvolvido da psique, relacionado às 4 funções psicológicas básicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Por exemplo, a função inferior de um tipo predominantemente pensante seria o sentimento. Contudo, o tolo diz respeito a algo mais do que a função inferior, pois o tolo é uma figura religiosa arquetípica. Von Franz escreve: ele implica uma parte da personalidade humana, ou mesmo da humanidade, que ficou para trás e, portanto, ainda possui a totalidade original da natureza. Ele simboliza uma função específica, principalmente religiosa. Mas na mitologia, assim que o tolo aparece como o quarto num grupo de 4 pessoas, temos certo direito de presumir que ele reflete o comportamento geral de uma função inferior. O herói tolo representa a parte desprezada da personalidade, a parte ridícula e inadaptada, mas também é a ponte para o inconsciente e, portanto, detém a chave secreta para a totalidade inconsciente de um indivíduo. O tolo conecta 2 mundos: o mundo cotidiano onde vivemos a maior parte do tempo e o mundo da imaginação. Ele é a porta do grande tesouro, trazendo uma renovação de vida. É a função inferior que leva à cura da ferida do rei pescador. O santo tolo é aquele que está disposto a arriscar o ridículo, o desprezo e a rejeição para seguir o caminho da verdade e do amor, não importa o que os pessimistas tenham a dizer. Ele possui uma integridade demonstrada na coragem de ser ele mesmo em todas as circunstâncias, não precisando ser definido pelas respostas dos outros, ou tornar-se conformista por medo. Ele está livre de julgar os outros pelos valores normalmente utilizados e está totalmente presente para outro ser humano. O santo tolo é imparável e, portanto, é o mais ameaçador para as autoridades e poderes que controlam e governam o mundo. Cada pessoa é digna do amor de Deus e, portanto, cada pessoa tem potencial para crescer na vida plena do Espírito.
Ser um tolo por causa de Cristo deriva dos escritos de São Paulo, que afirma que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Ele diz dos incrédulos que, professando-se sábios, tornam-se tolos. A tolice para Cristo consiste na rejeição dos bens mundanos em favor de uma vida religiosa e ascética, mesmo que isso possa resultar em humilhação e zombaria por parte da multidão. O tolo é o precursor do Salvador. Que ninguém se engane. Se algum homem entre vocês parece ser sábio neste mundo, deixe-o tornar-se um tolo para que ele possa ser sábio. Se você gosta de nossos vídeos, não esqueça de curtir e compartilhar. Inscreva-se e comente para que o YouTube saiba que esses tipos de vídeos ajudam pessoas como você e que podemos continuar a criar mais vídeos como este no futuro.